Eu trouxe uma mensagem. Eu sempre falo que tem pessoas que se preparam muito antes. Eu até acho bonito e corajoso. Por exemplo, já me perguntaram, por que você não faz ministrações em série? Porque algumas ministrações são muito profundas para só 40 minutos, 50 minutos. E eu sempre digo, e também falo isso até no Casa de Isabel, que é a minha mentoria online, que me perguntaram, as lives do Casa de Isabel são todas já com um cronograma? E eu falei que não, porque eu não quero apagar o fogo do Espírito, e eu sei que o Espírito Santo, Ele pode fazer, e eu quero deixar Ele livre, e eu prefiro que o Espírito Santo faça do que eu sou muito limitada. E aí, eu queria guardar essa mensagem até para a conferência, mas o Senhor falou, filha, não, você pode liberar ela hoje. E eu quero liberar com muito temor essa palavra. Eu queria que você estendesse as mãos para mim. Pai, essa é a Tua palavra. E nós, com o nosso coração aberto, como uma terra molhada, preparada para receber as boas sementes da Tua palavra. Que o nosso coração seja encharcado e que nós recebamos essa semente que vem do Senhor sobre os nossos corações. Pai, perante as minhas irmãs, declaro que nada posso sem Ti, mas tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse Deuteronômio 32, no versículo 11. O título dessa mensagem: quando o Senhor coloca espinho no nosso ninho. E deixa eu falar uma coisa: espinho no ninho não é castigo, é convocação. Eu vou repetir: espinho no ninho não é castigo, é convocação. Você nasceu para voar. Você pode dizer isso para a irmã que está aí do seu lado? Mas de todo o coração, eu sei que é ruim, é chato. Eu sei que tem gente que fala assim, não, fala direito. Não, nem sei. Você nasceu para voar. Isso, aqui ó, com entonação. Você nasceu para voar. Amém? Fala de novo aí, mas fala de verdade. É isso aí. Reafirma isso para ela. Eu nasci para voar, recebo. Eu tenho convicção. Em nome de Jesus. Quem aí tem medo de voar de avião? Eu vou viajar de avião. Se preparem, o Senhor vai tirar esse medo. Vamos lá para a palavra. Olha essa palavra. Como a águia desperta a sua ninhada. E Deuteronômio 32, versículo 11. Era só uma pegadinha. Se você estava ligada mesmo. Como a águia desperta a sua ninhada, esvoaça sobre os seus filhos, ela estende as suas asas, toma-os e os leva sobre elas, assim o Senhor os guiou. Há muitos anos atrás, na época que o Senhor estava esmagando assim, eu lembro que eu tive um sonho, e Deus fala muito comigo em sonhos. Eu sonhei que eu e o Thelma estávamos dormindo dentro de uma caverna num lugar muito alto. E nós dormíamos no chão duro daquela caverna, mas o céu era muito lindo e estrelado. E no sonho, o Thelmo dormia do meu lado e eu olhava pela boca daquela caverna o céu. E quando eu olho para o céu à noite, eu vejo uma águia muito grande no meu sonho.
E essa águia carregava um filhotinho nas suas asas, esganipado e feio, um filhote fino. E aí no sonho aquela águia voava com o filhote, e o filhote fazia cara que quem estava voando era ele. Mas o filhote estava de carona na asa daquela grande águia. E de repente aquela águia solta aquele filhote. E o filhote tenta usar as asas que não consegue ainda. E quando ela vê que ele cai no sonho, ela pega ele e voa de novo. E no sonho aquela águia olha para mim e o sonho acaba. E o Senhor falou assim para mim: assim como essa águia filhote é você e eu. Quando eu vou ir para as escrituras, eu nunca tinha lido esse versículo, e diante de Deus eu vou abrir a minha Bíblia e está nesse versículo. Eu sabia que Deus estava falando comigo, que Deus estava dizendo que Ele ia nos levar para um tempo de treinamento, que nós íamos alçar voos, mas não era nós que estávamos indo, era o Senhor que estava nos levando. E eu comecei a entender que o Senhor, Ele nos criou com um propósito, e Ele vai fazer com que tudo ao nosso redor contribua para que esse propósito seja cumprido. Né? Não é comum a gente, quando acontece alguma coisa errada, a gente se consola em qual versículo, gente? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Né? Quantas vezes as coisas saem fora daquilo que a gente imaginava, esse versículo vem, eu digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A versão, tem uma versão que é a ARC, que eu acho que é Almeida Revista e Corrigida. Ela fala assim, ó, como a águia desperta o seu ninho, ela se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Nós também somos aquelas que foram chamadas para despertar o nosso ninho, não é assim? Lá na nossa casa, como é que você acorda os seus filhos? Vou até tomar uma água agora. Como é que você acorda as crianças na sua casa? Às vezes a Bela fala, queria dormir mais. Às vezes, deixa eu te falar uma coisa, às vezes tudo está confortável demais para nós. Estamos sendo alimentados, protegidos, tudo aparentemente numa paz. Mas de repente, algo começa a incomodar. Sabe, às vezes a gente vive tantos anos numa situação e parece que, né, tá tudo bem, mas chega um dia que aquilo começa a te incomodar diferente. Parece que até então você conseguia lidar com aquilo, mas agora parece que não tem mais nem. Eu lembro de ter dito assim ano passado, eu e o Telmo, os dois falaram a mesma coisa. Estamos tão completos, né? Tipo assim, o Telmo falou, olha, acho que agora eu vou, sei lá, comprar uma casinha num campo, e ficar, e fazer a transição, porque o que mais, né? Eu falei, eu também, eu não quero mais nem ter novos amigos, os meus amigos já me completam. Eu não quero mais. Eu não quero nem viajar, eu quero ficar aqui em Criciúma, no meu cantinho. Ô ninho bom. Foi só a gente falar isso, Senhor, esse ano começou a colocar espinhos no nosso ninho. Então passou por um câncer nas costas, que é um melanoma, graças a Deus, fez a retirada, era um sinal superficial. Meu pai passou por uma situação também de câncer na língua. E o Senhor começou a trazer muito desconforto, muitos desconfortos. E um dia eu fui orar, eu falei, Deus, está muito difícil, está muito solitário. E o Senhor falou assim para mim, se eu não colocasse esse espinho, você não ia se movimentar para aquilo que eu quero que você se movimente. E hoje o Senhor está olhando para nós como uma grande águia. E eu trouxe uma palavra para você entender o que Deus está fazendo com você. Deus está movendo estruturas e mexendo no nosso ninho. Deus está colocando espinho aí no seu ninho, trazendo desconfortos necessários. Antes era tão bom, agora está ficando difícil. Quem está nessa estação aí? Não me deixem sozinha. É uma galera.
A mãe águia, para ensinar os seus filhos a voar, ela faz o seguinte: ela constrói o ninho com penas, palhas, folhas macias, mas por baixo de tudo, ela tem espinhos guardados e gravetos muito duros. E quando chega o tempo de voar, ela remove o conforto, revelando os espinhos. E o desconforto leva os filhotes à borda. Então fica ruim ficar no ninho, então eles vão para a borda. E ela empurra eles. Deixa eu te falar uma coisa, você já está na bordinha. Se prepara, porque o Senhor vai empurrar você. Algumas mulheres aqui vão enfrentar desafios que você diz assim: eu não vou conseguir vencer, eu não quero. Senhor, tá bom aqui, Senhor, eu não quero, mas eu vou te falar uma coisa: os propósitos de Deus não tem a ver comigo e com você. Não é para nos realizar, é para cumprir o propósito de Deus. Lá na nossa viagem, a gente estava um momento na água, porque a gente foi lá na praia, estava muito quente. Gente, água quentinha de chuveiro. O mar, quentinha. A gente ficou acho que mais de 4 horas dentro da água conversando. E eu olhei para ele uma hora assim, né? Ele estava dentro da água, eu fiquei olhando para ele e comecei a chorar. E ele, o que foi? E eu falei: a gente vai passar. Tu vai envelhecer. Eu vou envelhecer. A gente está comemorando 25 anos. Mas daqui a pouco são 50. E tudo vai passar. Nós vamos ser uma lembrança para os nossos filhos, uma lembrança para os netos, e talvez para os bisnetos vão dizer: tu tinha que conhecer a tua bisa. Nós vamos passar. Eu falei para ele: por isso que nós temos que viver com intensidade o que Deus nos chamou para viver. Nós não podemos mais andar com medo. Todas nós vamos passar. Talvez daqui a 80 anos não vamos estar mais ninguém aqui. 100 anos. Esse rostinho que você tem aí bonito, ele vai envelhecer. E o que vai ficar não é o que a beleza construiu, mas é o que a sabedoria construiu. E eu comecei a olhar com mais sabedoria para os meus próximos anos. A Vitória está fazendo psicologia, e ela fez um trabalho que eu chorei muito nesse trabalho dela, porque ela tinha que entrevistar pessoas. Ela entrevistou a minha mãe. E a minha mãe fez 71 anos. Não parece, gente. A minha genética é boa. E ela enche a boca dela para dizer assim para mim: sem nenhum procedimento estético. Não sei porque ela está dizendo isso para mim. E aí, na entrevista, foi engraçado que ela entrevistou também a minha prima. Eu li as duas entrevistas. Podia ler? Podia, né? Sei que eu li. Os medos de uma mulher de 45 anos é muito diferente de uma mulher de 70. E aí a minha estava na pergunta assim: qual é o seu maior medo? Para minha mãe. E ela falou: porque eu estou envelhecendo. E daqui a pouco eu vou. Os nossos pais vão. Não vale a pena. Picuinhas, brigas. Se você tem, resolva. Tudo vai passar. A vida é muito curta para a gente perder ela com os medos, para a gente dizer não por medo, para a gente não viver por medo. O Senhor hoje está nos sacudindo, dizendo assim: vem para a bordinha, porque eu vou te empurrar para o teu propósito, para você viver. O que são espinhos na nossa vida? O que podem ser? Mudanças inesperadas. Mudanças de lugar, mudanças de ministério, mudanças de amizade, temporadas que mudam. Gente,
Eu já falei sobre isso, mas tem pessoas na nossa vida que são temporárias e está tudo certo, não põe peso em ninguém. Tem gente que não importa se você é rico, pobre, feio, bonito, doente, saudável, ela vai ser tua amiga. Não importa. Se tu está errado, ela vai dizer, minha amiga não erra. Ela está ali. Mas tem gente que está num momento da nossa vida como assim, aquele empurrão, e glória a Deus por isso, pelos empurrões. Mas essas mudanças inesperadas são espinhos no ninho, desconfortos que parecem perdas, mas são empurrões de Deus. Parece perda, mas é Deus empurrando você. Quantas coisas você viveu por portas que se fecharam atrás de você, e você chorou, 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 e depois você disse assim, graças a Deus que aquela porta fechou. Graças a Deus, pelo aquele não. Eu não sei você, mas eu tenho um caderninho de oração. Eu estava outro dia lendo orações de 20 anos atrás, eu falei, graças Senhor, obrigada por você não responder essa oração. Deixa eu até riscar ela aqui no meu caderno para os anjos entenderem que isso aqui não precisa. Sabe como o Senhor, Ele renova todas as coisas. Então, mudanças inesperadas, é um ninho cheio de espinho. Desafios emocionais, ansiedade, insatisfação, vazio mesmo no meio de um sucesso. Está tudo bem, mas aqui dentro, Deus está dizendo, você nasceu para mais. Tem mais. Posso te falar uma coisa? Você vai ouvir? Tem mais de Deus para a sua vida. Não acabou. A Bíblia diz que até o idoso, a pessoa mais velha, quando ela envelhece, ela ainda frutifica. Ela dá frutos. Deus está dizendo, você nasceu para mais. Você já cumpriu? Você já fez esse terreninho aqui, você já plantou, já colheu dele, agora vamos para o próximo? Tem que tirar pedra, é desconfortável. Tem que cavar de novo, é desconfortável. Você vai dizer, Deus, tudo de novo? O Senhor falou, sim filha, porque agora, eu vou te empurrar para um novo desafio. Mulheres que estão aqui, bem confortáveis, sabe o que Deus está falando? Sai do teu conforto, porque eu quero te desafiar nesses dias. Eu quero te empurrar para o teu propósito. Sabe qual é o outro espinho no ninho que dói muito? O silêncio de Deus. Quando sentimos que Deus está distante, talvez Ele esteja apenas dizendo para você, chega mais perto, que é hora de eu usar as tuas asas. Vem mais perto. Às vezes o que Deus quer é que a gente chegue mais perto dEle. Fique mais perto dEle. Deixa eu tirar uma mentalidade diabólica que existe no meio das mulheres. Existe uma mentalidade que crescer é pecado. Crescer não é pecado. Fazer as coisas com excelência não é pecado. Entende? Não é. Deus se agrada disso. Quando você faz bem feito aquilo que Ele te entregou. Não é pecado servir arroz e feijão e ovo para a família. Eu amo isso. Mas faz o melhor feijão. Faz o arroz bem caprichado. E o melhor ovinho que você pode fazer, sem ficar muito queimadinho nas pontinhas. O quarto espinho são portas fechadas. Às vezes a porta que se fecha está nos salvando da estagnação. O ninho fechando e o céu abrindo. Você caindo do ninho e você de repente descobrindo que tinha as asas, e essas asas poderiam ser usadas. É isso que Deus está fazendo conosco hoje. Deixa eu te falar uma coisa, o conforto prolongado, ele adormece o propósito. Quando você começa a ficar muito confortável, você perde propósito. Sabe o que é que eu penso? Que as nossas guerras e as nossas lutas são os empurrões de Deus para a gente avançar. Porque se a gente não tivesse guerra e luta e desconforto, a gente não avançava. Se o ninho sempre ficar confortável e quentinho, daqui a pouco cai uma águia grande lá de cima, porque não vai ter espaço, porque eles vão crescer, sem saber voar.
E o Senhor está falando para mim e para você: você já é uma águia adulta, abre essas suas asas, deixa eu te empurrar desse ninho, deixa eu tirar os confortos. Deus não quer filhos eternamente dependentes do ninho. E o desconforto, ele é uma ferramenta de ativação. É no impulso do desconforto que aprendemos a voar na fé. E tem coisas que você vai primeiro colocar o pé primeiro e depois Deus coloca o chão. Não é diferente. Você primeiro coloca o pé e o Senhor vai colocando o chão dele. Voar dói, mas permanecer no ninho fere mais ainda. Os espinhos não são para nos matar, são para nos movimentar. E olhando para esse versículo, ele diz o seguinte: como a águia que incentiva os seus filhotes. Hoje o Senhor está olhando aqui para você e está incentivando você a ser quem Ele chamou você para ser. Você que pensou que ia ficar no ninho, eternamente no ninho, o Senhor está falando: filha, já está na bordinha, falta pouco para me te empurrar. Só que o que eu mais amo nas Escrituras, o Senhor se compara com a águia, porque a águia ela empurra o filhote, mas ela não deixa ele cair no chão. Se ele ainda não tem condições de voar, ela vai lá, pega ele, leva ele de novo e começa um treinamento. Algumas mulheres que estão aqui, Deus está fazendo um treinamento com você. Eu teria tantas outras coisas para falar hoje, de coisas que o Senhor foi me convidando para a bordinha, e tantos empurrões do céu, impulsos do céu. Hoje mesmo, vindo para cá de carro, eu pensei: que dia é hoje? Daí 7 de agosto, falei: nossa, 7 de agosto, daqui um mês e um pouquinho já é a conferência de mulheres, que é uma pressão muito grande. E esse ano eu cheguei a falar assim: eu vou cancelar a reunião, a conferência, porque a nossa reunião de mulheres é uma conferência a cada 15 dias. Então a gente dilui essa conferência por um ano, a cada 15 dias. E a gente também não tem todo esse desconforto que a conferência causa, que é muito trabalho, não tem lugar, e a gente fica preocupado com as pessoas, aquela coisa toda. O Senhor falou: pois é, mas esse não é o meu propósito. O Senhor tem levantado essa conferência no Brasil para levantar as mulheres para esse tempo, treinar as mulheres para esse tempo. Então o Senhor está falando hoje para você. Você está desconfortável aí, está dolorido, está difícil. Ontem no avião, eu vi uma cena muito incrível. Eu voltando de São Paulo a Floripa no voo, o nosso assento mudou. O Telmo ficou na primeira fileira, eu fui para a terceira. E aí eu falei assim: ai, Telmo, mudaram os nossos assentos. Ele assim: nós estamos pó, nós vamos dormir, eu nem sei. Ele falou: eu sei, é verdade. Daí ele foi na primeira e eu sentei na terceira, e tinha uma mocinha do meu lado. E aí ela estava ali, eu acho que era a primeira vez dela no avião. Eu ia perguntar, mas eu pensei, fiquei sem graça de perguntar, porque a gente sabe quando é a primeira vez, porque ela pediu tudo que a aeromoça tinha para comer. Ela pegou tudo. Desse aqui tem mais, então não sei o que. Ela foi pegando e ela foi botando um pouco na bolsa dela. Eu falei: é a primeira vez. Aí ela assim: eu quero água, eu quero refri, eu quero café, eu quero não sei o que. E eu fiquei tão chateada, porque eu estava dormindo, estava muito cansada. Ela assim: você não vai comer? Eu falei: não vou comer não. Daí eu estava ali. Aí na descida de Floripa, não sei porque que aqui é assim, mas a descida de Florianópolis ela é muito dolorosa para os ouvidos. É muito doloroso, o ouvido começa a ficar, parece aquela pressão no ouvido. Daí eu já entendi que, eu vou dizer para vocês segredinho: masca com chicletes. Aí eu comecei a mascar os chicletes que ajudam na pressão. E ela começou a botar os 2 dedos no ouvido e chorar. E eu: ai, Jesus, o que eu faço? Falo para ela, ofereço chicletes, fiquei naquela, né? Aí ela era novinha assim, daí eu pensei: não, ela estava bem na dela, não queria muita conversa, eu vou respeitar. Quando a gente desceu para pegar as bagagens, foi muito engraçado, gente. Ela estava lá, no lugar de pegar as bagagens, eu lá olhando para as minhas. Quando eu olho para o lado, ela está assim: ó, por quê? Ela mandando um áudio para alguém,
chorando tudo que ela tinha chorado dentro do avião, contando. Daí eu fui para mais perto, porque o meu ouvido. E eu falei, meu Deus. E ela começou a chorar. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso no meio. Aí eu pensei, não basta passar por luta, tem que botar outra pessoa na luta também, certo? Eu imagino a outra pessoa ouvindo um áudio dela chorando. Numa viagem de avião, a pessoa aconteceu alguma coisa minha. E aí eu falei, e aí foi ali que eu pensei, existe desconforto no voo. Existe desconforto para viver os propósitos de Deus. E hoje, se você achou que Deus ia tirar os espinhos, vem pro ninho de novo, filha. Papai tira o espinho para você. Eu sinto muito. Mas o espinho que te fez se mover para a borda, agora vai te empurrar para o teu propósito. E hoje o Senhor te empurra para você viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Está desconfortável? Está se sentindo sozinha? Está doloroso? Passando pela falência, pela dor, pela perda? É o desconforto que está te convidando para uma nova fase. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite.